Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 18 de novembro de 2015, quarta-feira. Antes de a gente passar aos nossos estudos, eu queria dar um aviso. Amanhã, quinta-feira, excepcionalmente, nós não teremos transmissões, qualquer transmissão no nosso site, Leandro Stormer, e também não teremos farol. Tá? Então, o farol de hoje é o último da semana, porque também sexta-feira é feriado na Bolsa, Dia da Consciência Negra, é feriado em São Paulo, a Bolsa segue o calendário de São Paulo, portanto não haverá negócios. Então, eu os verei depois desse farol somente na segunda-feira. Dito isso, vamos então às movimentações do nosso mercado, começando pelo gráfico diário do índice Bovespa. O índice vem operando ao longo do finalzinho de outubro para cá, dentro de um padrão meio errático, uma congestão, desenhando uma contração. Ontem, o mercado tentou sair dessa contração, tentou o rompimento do topo aqui do dia 12 e não conseguiu. Acabou devolvendo parte dos ganhos mais para o finalzinho do pregão, ficou essa sombra sem o fechamento acima desse ponto. E o viés para o pregão de hoje ficou bem complicado, né? O mercado ficou completamente sem viés. Hoje o mercado chegou a operar numa boa alta, né? Mas novamente acabou frustrando expectativas mais altistas porque devolveu essa movimentação no finalzinho do pregão. A gente acabou tendo uma alta de 0,40%, um candle um pouco desagradável, numa região neutra, bagunçada, então o mercado segue bastante errático. Okay. No intraday, vamos recapitular que o nosso cenário ontem, né, foi de rompimento dessa faixa de resistência, seria um rompimento importante, mas esse rompimento acabou se mostrando falso. Né? Hoje, a nossa abertura foi numa leve queda, testando a resistência prévia que havia sido rompida, testando essa como suporte, respeitando essa como suporte, e daí a gente engatou uma boa alta. No entanto, a gente não teve nenhum bom enquadramento dentro dos setups que a gente trabalha. Com a abertura do mercado americano, isso vem acontecendo com essa questão do horário de verão, a abertura do mercado americano está se dando meio-dia e meio, né, o mercado à vista americano, a gente tem tido bastante movimentação no nosso mercado nesse horário. Né, o mercado vem fazendo alguns movimentos um pouco mais decisivos nesse momento. E a abertura do mercado americano, que tinha viés altíssimos, levou ao rompimento da máxima de ontem. Parecia que o mercado ia realmente deslanchar no movimento de alta. A gente ainda fez a ressalva no LS Live, desde que a gente não devolva como ontem, né, no finalzinho do pregão. Se a gente tivesse conseguido romper esse topo aqui, né, a gente rompeu, fez o pullback, retomou o movimento, se a gente rompesse esse ponto, daí a coisa ficava consolidada para o mercado provavelmente deslanchar em busca da máxima de outubro. Mas novamente o mercado devolveu no finalzinho do pregão, novamente a gente fica com um cenário duvidoso para o pregão de amanhã. No finalzinho do nosso mercado, saiu a ata do FONC, lá dos Estados Unidos, deu uma mexida no mercado e essa mexida, no final das contas, se provou boa no nosso mercado, trouxe os preços um pouquinho mais para cima, então a gente fechou com uma cotação um pouquinho mais altíssima, mas nada muito significativo para nos dar um viés para amanhã. No mercado americano, a expectativa, apesar do doji de ontem, era altista. Nós vimos um engolfo de alta, esse foi acionado, a gente entendia que essas médias aqui poderiam, todas juntas, poderiam ser um obstáculo, e foram. Apesar da movimentação ruim de ontem, a expectativa era de alta, e a gente acreditava no rompimento dessas médias, e uma vez rompidas essas médias, provavelmente o mercado deslancharia. A gente teve o rompimento dessas médias impulsionado realmente pelo Fed no finalzinho do pregão. Quando há rompimento de média, eu gosto sempre de... e está rolando o mercado ainda, né? O mercado vai fechar daqui a pouco lá nos Estados Unidos. Mas deve confirmar esse cenário altista. Rompimentos de médias, eu gosto particularmente, dentro do meu método, confirmar pela superação da máxima. Então, se a máxima de hoje for superada no pregão de amanhã, quinta-feira, no mercado americano, seja Dow Jones, S&P 500 futuro, provavelmente a gente vai ver o mercado deslanchando,
para testar a máxima de novembro e provavelmente, dada a tendência de alta, romper o topo de novembro e buscar o topo histórico. Esse aqui é o gráfico do S&P 500 futuro. Tinha até um cenário mais altista, está com cara de realmente continuar esse movimento de alta. E essa movimentação intradiária, reparem que o mercado engatou uma alta bem significativa aqui. Bom, o dólar tinha viés baixista. Nós atualizamos ontem a resistência mais importante para o topinho marcado no dia 16. Pelo fato da média, que está acima do preço, já estar abaixo desse topinho, por a gente já ter praticamente uns 10 candles andando de lado nessa região, faz sentido a gente esquecer um pouco essa estrutura aqui em cima, né, e se focar nesse topo aqui. Se o mercado, por exemplo, não romper este fundo, essa zona de suporte, iniciar um movimento de alta e romper esse topo, a gente vai ter aqui um pivô de alta, que se rompido, teria a média móvel de uns períodos já abaixo do preço apontando para cima. Então é um ponto relevante, que poderia até dar um ponto de compra se o cenário que eu acabei de escrever ocorresse. Mas o cenário mais provável não parece isso. O cenário mais provável parece ser o do rompimento deste suporte aqui, dado o viés do mercado, né? Topos cada vez mais baixos. Mas a gente não teve esse rompimento ainda, a gente aguarda. O dólar hoje teve uma queda de 1,29%. Olhando no intraday, nós tivemos hoje enquadramento em primeiro movimento, principalmente dentro do método Leandro, com duas entradas, foi um bom trade, né? E a gente pôde ver também a formação de uma zona de suporte aqui em 3.806, o rompimento dessa no candle do meio-dia e meio, de novo, né, a abertura do mercado americano, sugere continuidade desse zigue-zague descendente. O patamar mais forte de suporte que a gente tem é o fundo do dia 11, por volta dos 3.735. Então tem espaço para o dólar prosseguir nesse movimento de queda. O juro faz um movimento parecido, segue andando de lado, sem ainda ter se definido, sem ter aberto essas bandas aqui. A gente então aguarda um candle forte que faça essa abertura de bandas. O mercado aqui, na minha leitura, já está bem neutro. Indo para as ações, a Vale continuou o movimento de queda. Não antes, sem no intraday, fazer um pequeno rally. A gente teve uma barra de ignição que conseguiu produzir uma oportunidade de day trade. Não foi o melhor sinal. O ideal seria que essa barra aqui conseguisse romper essa zona de resistência, por isso a gente não fez o trade hoje. E depois o mercado acabou devolvendo tudo. Está com cara de prosseguir no movimento de queda. Vale 3 resistiu um pouquinho melhor, mas ainda tem um gráfico que sugere manutenção do movimento baixista. A BRAP também deu uma leve trégua nesse movimento de queda após o rompimento junto com o gap de fuga que a gente viu a ser confirmado no dia 10. Muitos vão ver nisso aqui uma oportunidade para um trade de retorno à média, mas não me parece o melhor enquadramento. A gente tem uma distância razoável, mas ela não é grande, muito grande, ela é apenas razoável, e o candle de hoje não é um candle de reversão, é um candle de dúvida com volume menor. Isso em movimentos fortes geralmente dá continuidade ao movimento. E provavelmente a perda mínima de hoje, provavelmente vai detonar mais um impulso de queda na BRAP. Esse é um gráfico, inclusive, para olhar no pregão de amanhã. A Vale 5 e a BRAP 4, ontem nós comentamos, que poderia gerar hoje uma venda próxima da abertura com Opening Power Breakdown, condicionada à perda mínima de ontem. Não aconteceu, a mínima de ontem foi testada, mas ela não foi perdida e o mercado abortou esse trade fazendo um movimento de alta. No finalzinho do pregão, o mercado volta a bater nessa zona de suporte aqui em 6,60 da BRAP. Então a gente vê o quê? A gente vê um retângulo sendo formado dentro de um forte viés baixista. O rompimento desse suporte do 6,60 provavelmente então vai nos dar um bom setup de venda no intraday. Mas não é mais um Opening Power Breakdown, ou seja, não é mais na violação, tem que ser candle fechado mesmo. A Petrobras continua com um gráfico difícil. Fomos estopados na venda por rompimento, tanto na PTR4 quanto na PTR3, mas ainda não se confirmou, do ponto de vista do modelo Busy, de swing trade, um rompimento falso. Um rompimento falso provavelmente detonaria um movimento de alta em Petrobras em busca da faixa ali dos 8,60, o topo do comecinho de novembro.
O mercado chegou a transitar acima das máximas recentes, mas não conseguiu fechar assim, fechou próximo da mínima com uma estrela cadente, ainda dentro de um zigue-zague predominantemente baixista. Então ainda poderia se entender isso aqui como um pullback, mas na verdade está tudo meio complicado demais. Tá? Então eu realmente preferiria ficar de fora. E eu havia mencionado, né, que no intraday, se a gente tivesse o rompimento da máxima de ontem associado a um setup intradiário, idealmente um rompimento de linha d'água, um primeiro movimento, a gente poderia ter um bom day trade, né, confirmando provavelmente o rompimento falso gráfico diário, e daí a gente teria toda essa região aqui para o mercado fluir com certa facilidade. O rompimento na PTR4 até aconteceu, mas de uma forma meio morna, não nos convenceu para trade e o papel acabou devolvendo tudo. PTR3, por sua vez, olhando aqui no intraday, não chegou a romper o cenário de primeiro movimento. No gráfico diário, PTR3 basicamente oferece o mesmo cenário da PTR4. Melhor no momento ficar de fora. Novamente o destaque do pregão de hoje foi o setor siderurgia. A gente teve uma forte movimentação dada aí por um short squeeze. Tinha muita venda nesses papéis, saiu aí um rumor de um evento, uma notícia que poderia dar um up no resultado aí dessas empresas, né, um aumento de imposto sobre importação de aço. E a gente viu movimentos muito fortes em Gerdau, CSNA e os Minas. Vamos ver cada um deles. A Gerdau, no final das contas, chegou a oferecer uma alta de mais de 10%, acabou devolvendo praticamente tudo. A gente fechou com uma alta de 1,52% e uma estrela cadente testando a média móvel de 20 períodos e ainda no que dá para considerar um pullback do rompimento dos 5,36. Tá? Só que assim, característica de pullback, assim, perfeitamente a gente não tem, porque são movimentos muito amplos, com muito volume, não é um trade tranquilo para swing trade, mas é um papel que nos interessa no intradiário, que está fazendo amplas movimentações, está apresentando uma boa liquidez, não só a Gerdau, como qualquer papel do setor cirúrgico. Tá? O viés da Gerdau continua sendo baixista. Se houver a perda da mínima de hoje no pregão de amanhã, quinta-feira, provavelmente a gente vai ver pressão vendedora, trazendo os preços novamente para baixo. Tá? Mas é importante entender que essa zona, que esses suportes foram rompidos, continua funcionando como resistência. O mercado ainda não desistiu dessa estrutura. O outro detalhe é que a venda que nós mencionamos aqui no Farol, a partir do dia 12, principalmente na confirmação do dia 13, ela alcançou seu alvo por volatilidade. Dentro do modelo que eu opero, o alvo seria 5%, mais ou menos, e o papel chegou a bater 8% de queda. CSNA. CSNA abriu num baita gap de alta. Lembra que a gente tinha visto um acionamento aqui de gap de fuga, principalmente no pregão de ontem, confirmando aqui uma barra branca ignorada. O stop ficaria acima dessa máxima e o papel hoje abriu no stop. Então essa operação foi estopada. Tá? E o desenrolar de hoje nos leva ao rompimento dessa congestão que o papel desenvolve desde o topo do dia 9 de outubro. Então a resistência ficava ali por volta dos 5,47, 5,50. Essa resistência foi rompida com candle forte, muito volume. A gente tem uma proximidade grande com a média móvel de 20 períodos e um gap. Então eu vejo aqui um rompimento e como tem o gap, eu trabalho com a confirmação. Ou seja, eu vejo compra em CSNA pelo meu modelo na superação da máxima de hoje com stop um pouco abaixo da mínima. Tá? Esse papel também se enquadrou dentro do método Leandro de swing trade. Eu sei que temos o topo aqui de setembro como um obstáculo, mas a força desse rompimento, tá? E a regra que eu sigo de, na dúvida entre estruturas, dar mais peso para a estrutura mais recente, me faz entender que isso aqui vale a pena operar. Os Minas também fez um bom movimento de alto, que também teria levado stop. A venda que eu passei aqui no Farol chegou a alcançar 13,5% de ganho, mas foi um pouco mais da metade do que a volatilidade pedia. E o candle de hoje estopou completamente. Tá? Inclusive, a abertura de hoje, a gente comentou isso no bate-papo de abertura, foi um monster gap, um padrão mais comum no mercado americano,
que era raríssimo no mercado brasileiro, mas ao longo desse ano vem aparecendo, não vou dizer frequentemente, mas em comparação com o passado, frequentemente, relativamente frequentemente. Tá? Que é o que? A gente teve ontem um candle de força baixista, um candle importante na direção baixista, tá? E o mercado ignorou completamente o candle de ontem, abriu acima da máxima de ontem. Então a estratégia que eu gosto de utilizar para esse cenário, desde trabalho em intraday, é esperar o primeiro candle de 15 minutos fechar, e se não for um candle de força baixista, tá? Operar a superação da máxima, desse candle de 15 minutos, stop abaixo da mínima e usar a volatilidade como alvo. Nesse caso aqui, 2,6% mais ou menos seria o alvo. O papel chegou a bater 4,24% de ganho. Tá? Então a gente viu um monster gap acontecendo nas mínimos. Mas ela não conseguiu fechar muito forte, ela não conseguiu fechar com um cenário de gap de fuga, apesar de a gente ter um gap que, pelo modelo que eu sigo, pode ser entendido como um gap de fuga. A superação da máxima de hoje poderia enquadrar como compra, mas não é um sinal forte, o sinal da CSNA é muito mais interessante. Setor bancário ficou complicado. O Bradesco tentou o rompimento ontem dos 22,50, não conseguiu. Hoje, novamente tentou o rompimento e novamente eu devo dizer que não conseguiu. Não só a gente não conseguiu um fechamento em cima da máxima de ontem, da sombra de ontem, do teste de ontem, né? Como o volume foi significativamente mais baixo. Então não posso considerar isso aqui como um rompimento. Papel, até acredito que Banco Bradesco vai conseguir voltar aqui para os 24,65, 25 reais, mas eu não vejo uma entrada segura nessa movimentação. Realmente ficou difícil. Porque cada tentativa dessas aumenta mais a amplitude da zona de resistência, deixa menos preciso o ponto de resistência, então fica mais difícil avaliar o rompimento. O mesmo a gente pode dizer de Itaú. Novamente, testa a resistência dos 28,70, 28,80 e não consegue romper, forma mais um candle de reversão 2G, mas que não está bem posicionado para uma operação short. E melhor aqui seria ficar de fora. Banco do Brasil também não fechou no candle bonito, mas não tem nenhuma frustração aqui, o mercado só está indo aos poucos, né, meio arrastado em busca da resistência dos 18,50 e o rompimento dessa resistência que pode nos levar a algum tipo de swing trade. Ou, né, na direção oposta, o rompimento do suporte mais próximo aqui em 16,80. Outros papéis que a gente pode mencionar hoje. BRPR3 está frustrando uma sinalização de rompimento da resistência de julho, ali em 11,80. Esse rompimento abria espaço para o mercado buscar o topo de março, lá em 14. A gente teve um pullback, aqui era possível uma entrada. O papel, deixa eu ver até em relação à entrada, a gente teve 4,56. Quem entrou pelo processo de pullback aqui, tá, conseguiu sair no lucro da operação. Depois disso o papel voltou, desenvolvendo aquele estilo de pullback em contração, que daí o ideal é só fazer uma nova entrada no rompimento da LTB. Nesse caso a LTB fica até meio complicado, mas enfim, o que aconteceu hoje é que o mercado fecha abaixo desse fundinho, fecha abaixo da média móvel de 20 períodos, tem um gap, fecha abaixo dessa zona que deveria ter sido suporte, e com isso abre espaço até para vendas. Isso aqui é um pivô de baixa, ao mesmo tempo a gente tem um gap, que pode ser tido como gap de fuga. Como a média está apontando para cima e como também temos um gap de fuga, a melhor abordagem aqui para um cenário de venda, e reparem que o volume foi bom, seria operar na base da confirmação da perda mínima de hoje, e o stop, eu diria, acima da máxima de ontem. Então, BRPR3 vai sinalizando uma venda. Para ficar na linha aí das sinalizações de venda, eu também chamo a atenção para a MYPK3, que faz um cenário parecido. Só que aqui, o cenário não é tão crítico. A gente pode vislumbrar um retângulo com resistência aqui nos 17,50 e suporte nos 14,75, 14,80. Tá? A gente testou a resistência desse retângulo. A gente fez um pequeno recuo, podia ser entendido como pullback desse rompimento da resistência intermediária, mas como a gente está muito próximo da resistência, a gente até mencionou sobre isso, né? Não era uma operação tão interessante, era melhor esperar o rompimento. O mercado acabou frustrando e está rompendo esse fundinho. É um pivô de baixa também dentro de uma congestão, então perde um pouco da importância, mas tem bom volume e deve levar os preços a testar o suporte desse retângulo. Okay? Milho.
CCMF16 vem desenhando um triângulo baixista. Do ponto de vista clássico, ficou devendo alguns zigue-zagues para ser um triângulo baixista bem perfeito. Mas o importante é que apresentava uma zona de suporte em 35 e 28, mais ou menos. E esse suporte está sendo rompido hoje. A gente tem um teste, 2 testes, médias próximas, mercado rompendo com acréscimo de volume. E repare que no movimento de queda que a gente teve no começo de novembro, esse primeiro movimento, entrou bastante volume, o que reforça um cenário baixista. Então, o milho vai sinalizando venda. News 3 foi um papel que nos chamou a atenção ontem, né? Uma tentativa de rompimento dos 4,40. O mercado se negou no finalzinho, né? Deixou essa longa sombra inferior. Eu mencionei que essa frustração dessa tentativa inicial poderia levar ao rompimento da estrutura oposta. Isso não significava compra aqui. A gente teria que esperar o rompimento acontecer aqui em cima. Ou um novo rompimento do suporte. Eu mencionei que essa grande sombra que apareceu ontem dificultava bastante agora o rompimento, o tentimento de rompimento, porque eu exigiria um fechamento abaixo da mínima de ontem, né? E hoje a gente teve isso. A sombra de ontem até parece pequena frente ao candle que nós temos hoje, mas isso porque o candle de hoje tem 17% de queda. Ficou um rompimento até exagerado demais, mas é uma sinalização de venda e provavelmente a Mills 3 seguirá caindo. Ela quebrou a possibilidade de uma simetria altista, tá? Indica uma simetria baixista. A gente pode esperar um ciclo de queda mais ou menos como este aqui. Tá? Esse papel já estando na casa dos 13,60, com um rompimento desses, rompendo a mínima histórica, tem boas chances de ir lá para perto de R$1. MRV3, ontem nós vimos o papel atingindo a resistência em R$9, que era um alvo importante, já com uma boa distância da média móvel de 21 períodos, a gente aguardava um sinal de reversão. Esse sinal de reversão aparece no candle de hoje. Ele entra meio demais para dentro das bandas de Bollinger. O ideal seria a gente ter um Dark Clouds. Esse seria um outro padrão, o Kicking. Mas é um sinal forte, repare no volume, foi bem significativo. Tá, teve um pouco de diretos ali inflando o volume, mas ainda assim é um volume significativo. A gente ainda tem uma distância significativa para a média móvel de 20 períodos, para o suporte mais próximo, que está aqui em 8,20. E esse papel se enquadra no cenário de venda, desde que a mínima de hoje seja perdida no pregão de amanhã, idealmente com stop acima dos 9,20. Natura foi um papel que, apesar de constar na lista dos papéis de ontem como interessante, eu esqueci de comentar no farol, né? Que nós temos em Natura? Nós vimos acompanhando esse pullback em formato de contração da Natura e a gente aguardava o rompimento da LTB para daí sim ter um sinal mais consistente de entrada. Ontem o papel rompeu a LTB, deixou aberto um gap. Poderia ter fechado um pouco mais forte, mas teve bom volume e com isso se enquadrava na operação na ponta compradora, na operação na máxima. Pelo menos foi o melhor sinal de finalização desse processo de pullback que nós tivemos até agora. Tá? E uma operação era possível. Esse trade foi acionado hoje, a Natura chegou a evoluir bem, mas junto com o resto da maior parte do mercado, devolveu boa parte do movimento, ainda assim fechando uma alta de 1,48%, a expectativa segue sendo altista. PEMAN, nós estamos acompanhando o PEMAN mais de perto desde o rompimento falso no final de setembro, o papel engatou uma alta, que provavelmente é uma alta primária agora. A última vez que a gente olhou esse papel foi no candle do dia 11, que estava indicando aqui o rompimento desse movimento corretivo. Poderia ser visto até como um maço bandeira. A gente visualizou a possibilidade de uma entrada na superação dessa máxima, que foi acionada, mas o papel gerou stop. Hoje o papel recua um pouco mais e bate na cabeça do pivô de alta, que foi rompido no dia 26. A cabeça do pivô está ali em 2,45, a gente tem um candlezinho de conotação altista com a média móvel de 21 períodos ascendente. Pode ser aí uma entrada por correção, mas não é um sinal tão forte. Talvez seja prudente ficar de fora do papel e aguardar o rompimento mais claro do topo que foi marcado no final de outubro. Mas para quem gosta do papel e quer se posicionar, esse sinal aqui é razoável. E por fim, Reside. Reside é um papel tosqueira, né, então é meio ruim de operar. Está valendo 0,83, já virou uma opção perpétua. Mas o importante é que Reside está em tendência de baixa há poucos pregões. O pregão dia 12 fez um rompimento importante,
que sinalizou um movimento de queda, provavelmente para buscar o fundo do finalzinho de setembro, ali próximo a 0,67, com sorte vir buscar o 0,53. Né? E o que o papel fez nos últimos pregões foi o pullback. O pullback desse rompimento, se não quiser chamar de pullback, quiser chamar apenas uma correção, perfeito. Né? Bateu no fundo anterior, respeitou a média, está próxima, hoje tem um candle meio violento para baixo, perda mínima abre espaço para vendas, mas com certeza é bem mais difícil manejar um trade reside do que em outros papéis de valor mais alto. Né? Operar um papel uns centavos é sempre difícil. A liquidez é mais complicada, tu tem a fila para entrar, a fila para sair, enfim, é complicado. Então, acompanhar mais por questões didáticas do que por questões de trade. Com isso, eu finalizo os papéis que ficaram mais interessantes no pregão de hoje. Volto a mencionar que nós, excepcionalmente, não teremos farol amanhã. Tá? E como sexta-feira é feriado, então nós nos veremos de novo na segunda-feira. Um abraço a todos e até lá.